Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo essa mensagem. Meu nome é Alisson, seja bem-vindo ao nosso canal. E eu queria deixar uma mensagem do coração de Deus para a nossa meditação, que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Eu não vou ler o que está escrito, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus começa o seu ministério, ele vai em busca dos seus 12 discípulos. Ele vai formar a equipe que iria cumprir o ID do Senhor depois que ele fosse levado aos céus. E a palavra de Deus diz que ele encontra Simão Pedro lavando as suas redes na beira do mar depois de uma pesca frustrada, depois de uma noite de pesca frustrada. E é muito interessante dizer que quando Jesus precisa de alguém para ministrar a palavra dele, ele não foi na época nos doutores da época, nos mestres da época, nas escolas da época. Ele foi aonde ninguém quer ir. Ele foi à beira do mar, ele foi para a rua para passar o amor dele adiante e treinar aquelas pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus pede a Pedro: Pedro, leve o barco até o meio do lago para que eu possa falar da minha palavra. Jesus entra no barco junto de Pedro e logo depois que Jesus ministra a sua palavra, depois que Jesus fala das suas santas escrituras, ele fala para Pedro: Pedro, vamos até alto mar para que você pesque, para que você lance as redes ao mar. Eu entendo que naquela hora Pedro deve ter ficado meio encabulado, pois ele teria pescado a noite inteira, segundo a palavra de Deus, e não havia pegado um peixe sequer. Estudos dizem que as pescarias da época eram das 6 da tarde até as 6 da manhã. Isso daria 12 horas de pesca. E através do mandamento de Jesus, através da obediência a Jesus, ele lança as redes ao mar. E a palavra de Deus fala que as redes começam a se rasgar ao ponto de ele pedir ajuda para as pessoas, para os seus amigos da época, ajudarem ele a recolher aqueles peixes, porque foi muitos peixes que eles pegaram. Nós entendemos com isso que se Pedro pescou das 6 da tarde às 6 da manhã, ele pescou 12 horas, e se ele jogou a rede ao mar, uma conta minha contigo aqui agora, se ele jogou a rede ao mar de meia em meia hora, ele jogou a rede 24 vezes ao mar e não pegou um peixe sequer. E através da obediência ao Senhor, através do mandamento do Senhor, que era naquela hora jogar as redes ao mar, a palavra de Deus fala que as redes até chegam a se rasgar de tantos peixes que ele pescou naquela época. Nós entendemos que com isso que quando nós obedecemos ao Senhor e fazemos da forma que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, as coisas vão ser favoráveis e vão fluir de maneira sobrenatural a nossa vida. Quando decidimos entregar o nosso barco, a nossa vida para o Senhor e obedecer a Ele, Ele cuida da nossa casa, Ele enche o nosso vaso, Ele enche o nosso barco. A palavra de Deus fala que eles voltam à beira do mar e Jesus diz para Pedro: Pedro, agora tu abandona tudo o que tu deixou aí, que agora eu vou te fazer pescador de homem. A palavra de Deus fala que Pedro abandona tudo, abandona suas redes, abandona seus barcos e segue a vida com Jesus. Isso nos leva a entender que Jesus ele não queria os peixes. Jesus não queria os barcos, mas Jesus queria Pedro. Jesus queria Pedro, porque Jesus lá na frente sabia que o potencial de Pedro, por mais que Pedro negasse a ele, Pedro iria ser favorável, Pedro iria cumprir o propósito para o qual ele nasceu. E a palavra de Deus fala que Pedro, depois que o Espírito Santo desce no meio daquelas 120 pessoas, Pedro sai para ministrar a palavra de Deus, e a palavra diz que 3.000 almas, mais ou menos, se converte à palavra de Deus, se converte ao amor de Jesus e aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso nos leva a entender que Jesus ele vai a lugares onde ninguém quer ir para falar do seu amor. Jesus não precisa de mestres ou doutores para falar do seu amor. Jesus precisa de pessoas disponíveis a falar do amor dele. E falando do amor dele para as outras pessoas, Jesus irá sempre encher a nossa casa, o nosso barco e o nosso vaso. Essa pequena mensagem que eu tenho para deixar para vocês nessa tarde. Beijo no coração de todos, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.